Vamos começar falando então sobre os sistemas de revestimento, epiderme e periderme, que são os sistemas mais externos, né, da planta. A epiderme é encontrada em todas as espécies, em todos os grupos de planta. A gente vai ver que existem algumas espécies de monocotiledôneas que não possuem periderme. A epiderme, então, é um componente, é um tecido da estrutura primária da planta, e a periderme é um tecido que surge aí quando a planta tem o seu crescimento secundário. É observado numa fase posterior, né, quando ocorre um maior espessamento do caule da planta. A epiderme, então, é um tecido composto por um conjunto de células. Essas células possuem formas e funções variadas e ela reveste o corpo primário da planta. Comumente ela apresenta somente uma camada, né? Então aqui a gente tem uma célula, aqui nós temos outra célula, então várias células compõem a epiderme, formando uma única camada. Mas existem algumas exceções, algumas espécies que apresentam uma epiderme múltipla, formada então por mais de uma camada de células. Nesse caso aqui nós temos uma epiderme com 3 camadas. O meristema que origina, que forma as células epidérmicas é chamado de protoderme. Lembrem-se, né, que eu comentei lá no início com vocês que as células elas são formadas por tecidos que têm características embrionárias e que têm a capacidade de se multiplicar. Esses tecidos são chamados de meristemáticos. Cada um dos tecidos que é formado da planta tem um tecido meristemático que o origina. No caso, então, da epiderme, o tecido meristemático que a origina é chamado de protoderme. A principal função da epiderme é revestir o corpo da planta. Dessa forma, ela consegue proteger a planta mecanicamente, então protege da ação de insetos, ação de agentes patogênicos. Além disso, ela oferece restrição à perda de água. Nós vamos ver que ela tem uma camada serosa sobre ela, denominada de cutícula. E ela tem outra característica que ajuda também na restrição à perda de água, que é o fato das células aqui elas serem bem próximas umas das outras, sem deixar espaços. Então isso ajuda também para que ela consiga exercer a função de restringir a perda de água, de evitar que a água seja perdida. E além disso, ela também é responsável por regular as trocas gasosas. Nós vamos ver que essa regulação de trocas gasosas é essencial para que a planta possa realizar o seu metabolismo, já que o processo fotossintético ele precisa do gás carbônico, e esse gás carbônico ele entra na planta por meio da epiderme, né? Por meio de estruturas especializadas denominadas de estômatos, que são anexos da epiderme. Além da liberação do oxigênio também, né, e da utilização do oxigênio para que as células possam respirar. A epiderme contém uma substância que é chamada de cutina. Essa substância ela fica dentro da parede da célula e ela é uma substância lipídica. Então, a deposição da cutina sobre a epiderme forma uma camada especial que é denominada de cutícula. A espessura da cutícula é variável entre as espécies e quanto mais ocorre essa deposição, quanto mais espessa a cutícula é, mais ela restringe a perda de água. Então, a característica da epiderme é apresentar as células justapostas e ainda essa deposição de cutícula auxiliam, né, para que ela consiga restringir, evitar a perda de água aí pelas folhas. Na epiderme existem estruturas especializadas denominadas de anexos que têm funções específicas e a gente vai comentar sobre cada uma dessas estruturas, que são os estômatos, os tricomas, os acúlios e as papilas.
Então, vamos começar falando sobre os estômatos. Eles são considerados os anexos mais importantes, pois estão relacionados com a troca de gases e a troca de água, aliás, a perda de água, né, entre as folhas e o meio externo. Então, aqui a gente tem essa imagem, um estômato, e ele tem algumas células, algumas partes características. Então, as células que constituem o estômato em si, que são essas duas aqui, que parecem dois feijões, elas são denominadas de células guarda. A abertura do estômato é chamada de ostíolo, e as células que estão anexas ou que acompanham, que estão próximas às células guarda, que são essas aqui, essas 4 células que vocês podem ver aqui na imagem, elas são denominadas de células subsidiárias. Então, o estômato, ele pode abrir e ele pode fechar, ele tem essa capacidade. Então, é por essa abertura, né, pelo ostíolo, que ocorre a entrada de gás carbônico, que ocorre a liberação de oxigênio e que ocorre também a perda de água por meio dessa estrutura que a planta ela transpira. 99% da água que é perdida na planta, ela é perdida por meio do estômato, especificamente ali pela abertura denominada de ostíolo. As células componentes dos estômatos, que são chamadas então de células guarda, essas 2 células que eu comentei com vocês, elas podem ter 2 formas. Então, ela pode ter esse aspecto reniforme, que é comum nas eudicotiledôneas, magnolídeas e basais, e nas monocotiledôneas, elas possuem a forma aqui de alter. Vocês podem observar aqui nessa imagem, ó. Então, aqui a gente tem a célula guarda e a abertura aqui é o ostíolo. O outro anexo da epiderme são os tricomas. Eles são comumente conhecidos como pelos e existe uma variação muito grande, né, em relação à estrutura e à função dessas estruturas. Eles têm muita importância taxonomicamente falando, porque algumas famílias, como por exemplo espécies de Solanácea, a gente viu que é a família do tomate, e Euphorbiaceae, que é a família da seringueira, da mandioca, e até mesmo alguns gêneros ou espécies podem ser facilmente identificadas por causa da presença, né, de um tipo característico ali de tricomas. Então aqui nessa espécie aqui de Solanácea a gente pode ver os tricomas aqui, os pelos, né, bem evidentes. E existem 2 tipos de tricomas, os tricomas tectores e os tricomas glandulares. A diferença é que nos tectores não existem glândulas. E aí quando eu falar dos glandulares vocês vão entender um pouco melhor. Olha que interessante, no caso do algodão, o tegumento da semente é a fibra, é o algodão em si. E essa fibra, na verdade, são tricomas. Aqui a gente pode observar, ó, uma imagem, né, mais aproximada aqui das fibras de algodão, que na verdade então são tricomas, são células, são anexos, né, da epiderme. Aqui a gente tem um exemplo de um tricoma glandular. Observe, né, então, que na ponta do tricoma, né, existe uma estrutura, uma glândula, e no caso aqui desse tricoma, ele está presente nessa espécie, né, numa planta carnívora, a Drosera. Ele secreta uma mucilagem, e essa mucilagem ela serve para capturar a presa e possui enzimas que vão ajudar na digestão dessa presa que foi capturada. Outro exemplo de tricomas glandulares são os urticantes, e serve como mecanismo de defesa para as plantas que o possuem, porque armazenam toxinas no vacúolo. Então, quando o animal, a pessoa roça, né, nessa planta, ela libera uma secreção que é irritante. Então, aqui a gente pode observar o tricoma, né? Na ponta dele existe aqui a glândula, dá para observar aqui também.
que possui, né, as toxinas. E outro tipo de tricoma são os tricomas da raiz. Eles não são enquadrados nem como glandulares nem como tectores. São mais conhecidos como pelos radiculares, a gente pode observar aqui. E esses tricomas, eles aumentam a superfície de absorção de água e de nutrientes. Então, tem uma grande importância na planta.